Falar sobre esse tema não vai ser fácil, mas bora lá. Oiê, bem-vindo ao Ordem e Caos. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que, gente, ele tem sido assim pra mim, já fazem basicamente 2 anos que eu tenho refletido sobre ele. E o fato de eu refletir sobre ele é exatamente pela minha dificuldade, que é o contentamento. E eu acredito que não seja só eu que sofro com isso, então por isso nós vamos aprofundar esse tema aqui. E eu tenho certeza que, assim como eu, você tem reflexões sobre isso e mesmo que sejam inconscientes, você pensa, você só ainda não sabe. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. A gente vive numa época em que parece que toda vez que a gente está alcançando, chegando perto de um objetivo, seja ele material ou até mesmo emocional, nós nos comparamos. E aí a gente olha para o outro e parece que algo está faltando em nós. E muitas vezes até aquilo que para nós era tão importante, ele escorre das nossas mãos quando a gente olha para o outro. E aí que está um grande ponto do contentamento. É que o contentamento ele não deveria ser sobre o que o outro tem, mas sim sobre o que nós temos. O problema é que ao olhar para o que o outro tem, a gente não olha para o que nós temos, a gente olha para o que nos falta. E por vezes a gente tem a sensação que o contentamento ele é só sobre o material, é sobre a gente não estar satisfeito com o que a gente tem. Mas, muitas vezes, a gente não é contente também com o nosso tempo. E isso é uma coisa, gente, que eu acho que é mais difícil para mim do que o material. Eu lembro que logo que eu casei, eu tinha a sensação, por ter vivido no noivado 1 ano, com muita novidade, eram muitas coisas para pensar, muitas coisas para criar, muitas coisas para fazer, então era realmente preparação de um casamento, né? Então quem já casou sabe como que é esse 1 ano de preparação. Mas eu lembro que logo que eu casei, na primeira semana, depois que passou tudo aquilo, o casamento, toda a fase, nossa, legal, de surpresa, de coisas novas, eu lembro que eu tava exatamente sentada assim e eu pensei, é isso aqui, qual que é o próximo passo? Então eu idealizava eu casar. Quando eu casei, eu estava em busca do próximo passo. E eu lembro que durante alguns meses eu já queria engravidar. E eu confesso que sempre foi um sonho para mim. Então eu não via como eu não estar vivendo o momento presente de maneira presente. Eu via como se fosse já a realização de um sonho. E foi um grande trabalhar, tanto meu quanto do meu marido, de a gente entender que aquele não era talvez o momento, mas eu estava buscando o próximo passo logo. E, gente, na vida eu vejo isso diariamente. A gente alcança o objetivo e a gente já está procurando qual que é o próximo passo. Muitas vezes a gente sai de um lugar e ao invés da gente simplesmente viver aquele momento, viver aquela transformação, viver aquela mudança, a gente já entra dentro da mudança e pensa, tá, agora o nosso próximo objetivo é tal. Nós vivemos num mundo assim, em que tudo é muito para ontem, né? A gente está acostumado a isso, principalmente na questão do trabalho. Então, qual a próxima entrega? Inclusive, nós estamos numa época em que a gente já está tão acostumado que a gente tem que fazer a entrega, que precisa ser o quanto antes, que a gente já está no próximo passo. Só que a gente vai levando isso pra nossa vida também, sabe? A gente tá cozinhando pensando que a gente já vai comer e já tem que lavar a louça. A gente tá trabalhando, a gente já tá pensando em qual que é a próxima tarefa do dia de amanhã. A gente tá sempre pensando no futuro. E a gente deixa de viver os momentos presentes por essa excessividade do futuro, por essa excessividade de tarefas e deixando de aproveitar o momento presente. E eu vejo que realmente isso pra mim é a minha maior dificuldade. Não tanto o contentamento material, mas o contentamento dos momentos presentes. E exatamente por eu ter essa ânsia de viver, sabe? Eu tenho vontade de conhecer gente, eu tenho vontade de viver as fases da minha vida, eu tenho vontade de terminar a faculdade, eu tenho vontade de engravidar, eu tenho vontade de ter uma casa, eu tenho várias vontades e vários sonhos e parece que dentro disso tudo, ao invés de eu percorrer esse caminho me alegrando, eu percorro esse caminho me preocupando. E aí quando eu olho pra trás eu falo, puxa, mas aquela época era tão gostosa, pena que eu não fiz mais, pena que eu não aproveitei mais, pena que eu não larguei um pouco mais do celular e não vivi aquele momento como eu queria ter vivido. E, enfim, eu acho que a gente sempre vai estar buscando algo. E eu não acho que isso seja errado. Eu só acho que a gente precisa entender que muitas vezes o futuro ele não vai nos trazer nada. E a gente não tem a certeza do futuro, mas a gente tem o presente, que tá nos trazendo alguma coisa. E às vezes a gente não tá olhando para isso. E eu percebo que o contentamento, ele tem muito a ver também com a nossa felicidade.
a gente fica buscando o amanhã como se amanhã a gente fosse ser mais feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu puder ter mais tempo, eu vou ser mais feliz. Quando eu puder ter mais condição financeira, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver. A gente tem inúmeros pontos para que o amanhã a gente seja mais feliz. Mas quem garante que se a gente não é feliz no hoje, nós vamos ser felizes no amanhã? Porque hoje pode ser que nós tenhamos muitas coisas que lá atrás, há 5, 10 anos atrás, a gente olhava e pensava, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E hoje você tem essa coisa e você ainda não é feliz. Você ainda não se sente contente com o que você tem, sabe? E não tô falando isso como se nós fôssemos ingratos o tempo todo. Esse não é o ponto, até porque ninguém quer ser ingrato, né? A gente nem quer se olhar como ingrato, mas muitas vezes nós somos, porque nós estamos buscando muito mais o amanhã do que o hoje, do que o presente, do que viver essa vida feliz com o que nós temos, contente com o que nós temos. E esse é o ponto aqui. Eu tava conversando esses dias com um amigo sobre, muitas vezes eu via o outro e alguém da mesma idade que eu, por exemplo, eu pensava, puxa, essa pessoa é tão parada, né? Tipo, não tem vontade de empreender, não tem vontade de fazer mais, buscar mais, ela é tão nova, essa é a fase que ela tem que trabalhar mesmo, e ela tá ali e ela tá bem com aquilo, tipo, como que ela consegue tá bem? E aí ele falou pra mim, Ingrid, pode ser que aquela pessoa seja muito mais feliz que a gente, que se preocupa, que quer, que tem essa ânsia de fazer mais, de ser mais, porque a gente tá sempre buscando alguma coisa. E aquela pessoa ali, ela já encontrou o que ela queria. Ela é contente, muitas vezes com a condição financeira que ela tem, ela não quer ter mais. Ela já é contente com exatamente a vida dela. E o que há de errado nisso? E, gente, não tem nada de errado. E muitas vezes, de fato, essa pessoa ela é muito mais feliz que eu. E eu até falei isso pra ele, falei, concordo com você. A única coisa que eu acho é que se essa pessoa, ela só é assim, desse jeito, porque ela teve medo de tentar, medo de errar, que ela teve dificuldade de pensar assim, puxa, eu vou conseguir, eu vou tentar, se ela realmente não tentou, eu acho que ela não é feliz. Eu acho que ela é só aceitou a condição de vida dela. E aí eu acho que entra outro ponto aqui, que é muitas vezes o nosso medo de tentar. Aí eu acho que tá errado. Agora, se você é aquela pessoa que tá bem hoje com o que você tem e não quer alcançar mais, e já alcançou o que você quer e tá bem, feliz com isso, gente, vou bater palma pra você, eu vou querer aprender contigo, entendeu? Porque eu realmente acho que é isso que eu quero. Eu quero chegar muitas vezes, e eu tenho esses momentos, mas não são todos. Eu quero chegar um dia de trabalho, assim, no final do dia, e sei lá, fazer uma comida e sentar na mesa e falar, é isso aqui que eu quero, hoje eu tô contente com isso. Eu não quero pensar no dia de amanhã, nas tarefas de amanhã, nas coisas que eu tenho que fazer, eu só quero olhar pra isso aqui que eu tenho hoje, que eu tanto sonhei, e eu quero ser contente. Gente, essa é a minha maior ânsia, eu acho, e é o que eu tenho tentado viver. Como eu falei pra vocês, não é sempre que eu consigo, mas exatamente por eu ter essa dificuldade, é que eu tenho tentado me mover pra isso, sabe? Muitas vezes eu paro e penso sobre os meus pensamentos, porque a gente tá o tempo todo comunicando alguma coisa, e quando a gente fala pro outro alguma coisa, a gente tem que pensar nisso também. Então, quando eu tiver uma casa, eu vou poder fazer isso. Tá, mas o que te impede hoje de fazer isso? Quando eu tiver tempo. Gente, nós estamos vivos, nós temos tempo. Muitas vezes o que a gente não tem é prioridade daquilo que é importante pra nós. E às vezes a gente tá trocando, invertendo esses papéis e colocando a desculpa no tempo, colocando a desculpa numa situação, quando na verdade o que de fato a gente precisa mudar é a maneira como a gente se comporta diante das situações. E aí vem uma frase que eu amo, que é de Schopenhauer, que diz: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, assim que nós conquistamos alguma coisa, parece que a gente já quer esse próximo passo. A gente já quer olhar para o futuro, porque pronto, já conquistei. Qual que é o próximo passo? Aquilo que tanto a gente ansiava, que tanto a gente queria, como, por exemplo, eu casar, de repente eu olho para aquilo e falo, qual que é o próximo passo? Por que eu não consigo ficar feliz exatamente naquele momento, naquele ponto em que é um dia comum? Em que é um dia, simplesmente, onde eu vou, sei lá, acordar de manhã e tomar um café. Porque eu não posso ser feliz com isso. E esses são pontos que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu quero que vocês coloquem na realidade de vocês também, sabe? Isso é algo que faz parte da minha realidade, mas que não tem nada a ver, às vezes, com a sua. Então eu quero que você pense na sua realidade. O que te impede de ser feliz hoje com o que você tem? E não só com o que você tem material, mas com o que você tem na sua vida, na sua essência, quem você é. O que te impede de ser feliz por ser quem você é?
O que te impede de ser feliz pelas pessoas que você tem na sua vida? O que te impede de ser feliz simplesmente pelo dia que você teve, sabe? Então eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? E eu quero trazer para vocês o que significa a palavra contentamento, o que significa o ser contente. Então, contentamento é a capacidade de experimentar satisfação, paz e gratidão independente das circunstâncias externas. Não significa ausência de desejo ou de ambição. Então, não significa que você não é ambicioso, que você não quer as coisas, que você, pra mim já tô bem assim, tá tudo certo. Não. É você ter essa ambição, você olhar para o futuro, mas uma atitude interior de confiança e apreciação. Você saber apreciar pelo que se tem e pelo que se vive no presente. Vocês sabem que eu tinha visto esse significado, mas eu não tinha reparado nessa palavra, apreciar. Porque muitas vezes parece que o contentamento, ele é tão, eu não sei, é uma coisa assim tão ampla, mas o apreciar não. É aquela coisa que o apreciar, ele não tem um valor monetário, sabe? Você pode apreciar um sol, um pôr do sol. Você pode apreciar a presença de alguém, você pode apreciar um café que você toma, um livro que você lê, você pode apreciar ser você. Você não precisa ter para ser contente, mas você precisa apreciar para você ser feliz. É profundo, né? Eu amo esses momentos profundos, tá? E aqui o que eu tô trazendo sobre o contentamento não é a gente olhar pra nossa vida e falar assim, não, minha vida é perfeita, eu não preciso de mais. É pelo contrário, é a gente ser tão pleno e satisfeito daquilo que a gente tem, que se a gente tiver mais, que bom que eu tive mais, que eu busquei mais, que eu fiz mais, que eu fui mais. Mas se eu não tiver, que bom também. Que bom que eu fui feliz com o que eu tive. Que bom que eu posso olhar para minha vida e falar assim, puxa, todos os caminhos que me trouxeram até aqui, todas as coisas as quais eu alcancei, as pessoas que estiveram ao meu lado, isso foi prazeroso para mim. Eu vivi uma vida boa. Eu acho que esse é o ponto aqui. A gente vive essa vida como se ela tivesse que ser perfeita. O tempo todo. Tudo aquilo que a gente tem que fazer tem que ser perfeito. E por quê? Tudo aquilo que a gente faz, a gente não pode errar. E por quê? E eu ouvi num podcast esses dias, eu nem lembro qual foi, mas assim, a pessoa explicava de que muitas vezes a gente, quando é criança, a gente olha o produto como se ele fosse perfeito. Porque, por exemplo, você derrama ali uma xícara. O adulto briga com você porque você derrama aquela xícara. Então ele é certo, ele é soberano naquele momento. E a criança vai tendo uma visão de que o adulto, ele é funcional, de que ele é perfeito. E, na verdade, quando a gente chega no ser adulto, a gente ainda se sente uma criança, né? A gente ainda tem tanto para aprender. Gente, é a primeira vez que nós estamos vivendo essa vida. Como que a gente quer acertar em tudo, ser bom em tudo, ter tudo, viver tudo? Muitas vezes a gente vai chegar em lugares em que pessoas olhem e falem assim, nossa, que demais que essa pessoa chegou lá. E às vezes a gente ainda vai estar vazio. Às vezes aquilo ali que tantos outros ansiavam que a gente tivesse, que a gente fosse, pra gente não significa nada. Então, eu acho que esse é o lugar do contentamento, é a gente entender aquilo que tem valor para nós, não para o outro. Uma pessoa, ela tem, nossa, ela acha incrível, ela tem um valor incrível no material, e você não. E por que você se sentir inferior ou se sentir menos porque você não tem aquele material? Tem tantas pessoas que elas ostentam tanto, gente, que elas vivem uma realidade tão legal na rede social que você olha e fala, nossa, essa pessoa é muito bem sucedida. E aí, quando você ficar sabendo, você, sei lá, em algum momento da sua vida você descobre que aquela pessoa tá toda endividada, e aí você olha e fala, puxa, ela tá se enganando a si mesma de que a vida dela é super ostentação. Só que assim, gente, e se essa pessoa realmente for super ostentação e tiver esse dinheiro? O que muda pra nós? Não muda nada. Então, assim, tem vários pontos, né? A gente olhar e pensar assim, puxa, mas olhar pro que a vida do outro tem e a gente querer achar um culpado de ele ser assim, ou de ele estar vivendo isso, ou a gente olhar independente, ele tá ostentando porque ele tem, que bom, ele tá ostentando e ele não tem, o problema é dele, é a gente parar de olhar pro outro, ficar buscando essa falta, e que muitas vezes, gente, quem diz que é uma falta? Quem diz que o dinheiro, ele traz a felicidade? Eu tenho ouvido muito por aí de que o dinheiro, sim, ele traz momentos muito mais, às vezes, felizes, porque é a conquista de sonhos. Mas você entende que é sobre a conquista dos sonhos e não o valor mesmo monetário?
ele é sobre aquilo que é importante para a pessoa. E quando a gente entende isso, a gente entende o que é ser feliz comendo, sabe? Aquela comida que é tipo assim, não tem nada a ver pro outro, mas pra você aquilo é importante. Gente, se hoje me derem o prato mais, assim, ó, rico do mundo, assim, tipo, o prato mais caro do mundo, e falar assim pra mim, ou é isso, ou é um macarrão com farofa que se eu vou fazer. Gente, eu vou querer um macarrão com farofa do meu avô. É só isso que eu vou querer. Eu vou querer o arroz com feijão da minha avó. É isso que eu vou querer. Isso, pra mim, é o prato mais rico do mundo. E muitas vezes a gente fica com essa ânsia, com essa coisa do que é importante pro outro, quando a gente tá se enchendo de coisas que nem são nossas, pra que o outro olhe pra nós e fale, agora sim você tem que ser feliz e contente. E é aí que eu chego nessa frase, que eu escutei também na faculdade, e que veio pra mim, eu não lembro a autora, eu vou tentar colocar aí no vídeo, mas eu acho que foi de Viktor Frankl, de algum livro, eu acho que dele, que fala que de que adianta chegarmos ao topo se quando estivermos lá, nós estivermos vazios de nós mesmos. E muitas vezes é isso, essa ânsia que a gente tem em ser contente vai fazer com que a gente seja vazio de nós mesmos. A gente vai se encher tanto do que é importante para o outro, tanto do que é importante para a sociedade, que quando a gente olhar para tudo que a gente tem, a gente vai chegar naquele ponto e falar assim, eu preferia que fosse diferente. Eu preferia ter as mesmas memórias, as lembranças lá de trás, e parece que eu era muito mais feliz lá do que hoje, sabe? Eu acho que a gente vai chegar em alguns momentos nessas realidades, assim, nessas reflexões, se a gente realmente parar pra pensar. Mas esse é o ponto aqui, eu não quero que chegue esses momentos em que a gente olhe pra trás e esteja vazio, eu quero que a gente possa olhar pro hoje e ser cheio, sabe? Ser repleto e poder apreciar aquilo que pode ter ou não valor monetário. Aquilo que pode ser ou não importante para o outro, mas que é importante para nós. E quando eu falo sobre esse lugar de contentamento, eu falo que ele é difícil para mim, porque quando a gente fala sobre um sonho, ou sobre uma meta, ou sobre algo que a gente quer para o outro, ele vai vir com as suas experiências de vida. Ele vai vir e falar assim, começa por esse lado, faz por esse outro, faz por aquele. E, gente, é muito mais fácil a gente seguir uma voz do que a gente seguir aquilo que realmente é importante pra gente. Eu comecei esse podcast aqui exatamente para ser um lugar meu. Ele não é um lugar para viralizar, ele não é um lugar onde muitas pessoas vão ouvir, e eu aceito isso de uma forma muito tranquila, porque esse não é o objetivo. Se eu quisesse viralizar, eu ia estar aqui falando de outras coisas, com vídeos muito mais curtos, mas não, eu tenho um objetivo principal meu, de fazer esse espaço aqui ser um lugar criativo meu. Vão ter pessoas que vão falar, não, usa IA para criar o roteiro. E, gente, eu uso a IA para várias coisas, mas aqui, esse lugar, não é objetivo eu usar a IA, sabe? O objetivo aqui é eu contemplar e eu também poder apreciar a minha criatividade, aquilo que é importante para mim, as minhas reflexões, e eu ter esse lugar para eu poder tanto externalizar as minhas reflexões, quanto fazer outras pessoas também pensarem. E eu não quero que a IA pense por nós nesse lugar aqui. Ela pode pensar em vários outros lugares, eu trabalho em área de marketing também, mas assim, não é o objetivo principal. E eu preciso entender que isso aqui pra mim vai ser muito mais contente do que eu ouvir várias outras vozes falando, começa por esse lado, faz por aquele outro, usa IA naquele outro, ou faz isso aqui, fazer... Gente, eu não quero fazer nada que os outros falem, e aí vai de mim também eu me impor nesse ponto. Eu tô falando de um exemplo pequeno aqui, mas é só pra ilustrar o que é a gente entender o que nos faz ser contentes em cada área da nossa vida, mesmo que seja pequena. O que não nos tira a nossa identidade, o que não faz com que a gente não seja igual a todos. Eu vou falar uma coisa pra vocês, até sobre o contentamento, porque assim, nós fomos ensinados a sermos iguais. A gente foi ensinado a estar em bando, né, na sociedade. E quando algo é diferente, a gente normalmente exclui. Então, a gente não quer ser excluído. A gente quer viver numa realidade onde a gente pertence. E aí que tá um grande erro na questão do contentamento, de que muitas vezes aquilo vai ser totalmente contra a manada, aquilo vai ser totalmente contra o que a sociedade está esperando que você faça. E, gente, se a gente quiser ser igual a todo mundo, assim como eu falei, não vai dar certo, nem todo mundo vai ser feliz com as mesmas coisas, porque os nossos valores e princípios são diferentes, não tem como a gente, assim como eu dei o exemplo do prato de comida, aquilo que é importante para um não é importante para o outro, sabe? Então não tem como a gente seguir a manada em tudo, em todas as áreas, e pensar que você vai ser feliz, porque você não vai.
E aí eu quero trazer 4 pontos sobre esses obstáculos do contentamento. E o primeiro, que eu já comentei aqui, conversei durante o vídeo praticamente todo com vocês, é sobre a nossa comparação. E eu tava lendo um livro que se chama Mesa para Um. Eu não vou explicar muito dele, o contexto dele, nem tem nada a ver com o que a gente tá conversando aqui, mas eu amo ler por conta disso. A criatividade que a gente tem em poder colocar um pouco da nossa vida também, e poder aprender com algo inesperado. E eu li uma frase, a autora estava explicando, ali falando sobre a personagem, e ela estava num café, e ela falou assim, eu estava ali ouvindo o barulho de outras pessoas. E na hora que eu li aquilo, eu falei, puxa, quantas vezes eu tô na minha vida ouvindo barulho realmente de outras pessoas? Ela tava explicando que a menina tava ouvindo conversa de um casal, ouvindo os talheres de outra pessoa, e aí tava explicando todo o ambiente, tudo que ela tava ouvindo, e ouvindo o barulho de outras pessoas. E aí eu pensei, puxa, realmente... Eu acho que muitas vezes, em várias áreas da minha vida, eu tô ouvindo o barulho de outras pessoas e deixando de ver a minha vida e deixando de fazer o meu barulho. Qual que é o barulho que a gente tem silenciado na nossa vida? O que é importante para nós que nós estamos deixando para trás em busca de fazer parte do barulho de outras pessoas? Enfim, outra reflexão aqui, tá? Eu não vou postergar muito esse tópico porque eu acho que ele faz parte de todo o vídeo, né? E o próximo passo é essa ansiedade pelo futuro. E eu também comentei sobre isso, quando a gente fala assim, quando eu tiver tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais reconhecimento, quando eu tiver tal coisa na minha vida. E, gente, como eu falei, nós precisamos aprender a estarmos contentes e felizes com o que a gente tem hoje, porque como que a gente vai valorizar quando chegar lá? Como que a gente vai falar assim, puxa, que legal que eu tô aqui, que eu conquistei isso, sem valorizar o que a gente já tem hoje? E eu não tô falando assim, como eu disse, para trazer um peso sobre a gente ser ingrato. Pelo contrário, é para que a gente possa olhar com mais carinho pelas coisas que nós já temos, já somos e já alcançamos. E quando eu falo sobre alcançar, eu não falo de volta sobre o dinheiro, mas eu falo como pessoas. E como eu disse aqui, é a primeira vez da gente viver na nossa vida. Gente, eu tenho 26 anos. É a primeira vez que eu tenho 26 anos. Assim, quando eu casei, foi a primeira vez que eu casei. Assim como eu tive meu primeiro trabalho, foi o primeiro trabalho. Assim como eu tive inúmeras primeiras vezes, eu ainda vou ter inúmeras primeiras vezes. E se eu não puder ser mais flexível comigo possível, eu vou viver uma vida tão rígida e tão pesada. E ao mesmo tempo, eu vou simplesmente ter esse excesso de futuro de, meu Deus, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer mais, eu preciso ter mais. Quando eu só tenho 26 anos. Quando talvez você aí é mãe de primeira viagem e você ainda tá aprendendo como ser mãe. E a gente, assim como aprende a ser esposa, a ser esposo, como a gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser amiga, a gente tá aprendendo a viver também, sabe? E esse excesso de futuro, excesso de ansiedade, ele só nos desconecta cada vez mais do nosso presente e de poder ter esse contentamento que é falar, puxa, eu errei realmente. Falhei, mas deixa eu aprender com esse erro aqui e deixa eu tentar de novo na próxima. Talvez na próxima seja um pouquinho melhor. Ou até mesmo, puxa, eu consegui. Olha só, eu não errei dessa vez. E eu vou celebrar isso, e eu vou olhar para trás, e eu vou olhar para o hoje, e eu vou ser feliz. Porque pode ser que eu não tenha feito perfeito, mas eu fiz tudo aquilo que eu pude, com aquilo que eu tinha, do meu melhor, com as experiências que eu já ganhei até aqui, e eu vou ser feliz e celebrar isso. E aqui entra o terceiro ponto, que eu também não vou me prolongar muito, mas é sobre o materialismo. Eu acredito que quanto mais a gente coloca a nossa felicidade em coisas que a gente pode ter materialmente, mais a gente se distancia de uma felicidade a longo prazo. Tem um conceito da psicologia positiva que fala sobre adaptação hedônica. Ela explica basicamente que a gente se adapta muito rápido, a curto prazo, por exemplo, com um carro novo. A primeira vez que a gente teve um carro, mesmo que ele não seja novo, mas que ele é novo para você, você comprou um carro. Aquela sensação é tão gostosa, mas depois que passa 1, 2 anos, você olha, você não vê mais aquele mesmo brilho naquele carro, que ele já não é mais novo para você. Assim que você compra algo que você quer muito, pode ser uma roupa, pode ser uma conquista de uma casa, tantas coisas novas, elas nos trazem essa sensação gostosa a curto prazo, mas elas, da mesma forma que são tão avassaladoras, elas também são muito rápidas e curtas, então quanto mais a gente tem,
mas a gente quer. Se a nossa felicidade, ela estiver necessariamente nessas coisas materiais. E essa busca, ela vai ser incessante, a gente nunca vai estar satisfeito. A gente sempre vai querer mais e parece que essa sensação de felicidade, ela só vai existir quando a gente tem esse algo novo. A gente fica viciado, é uma dopamina enorme que a gente tem o tempo todo de querer ter essa felicidade. Mas é uma felicidade a curto prazo. E o que a gente está falando aqui sobre o contentamento é uma felicidade que independe das circunstâncias, independe das situações. Ela é algo que é nosso e que a gente vai continuar tendo a longo prazo e não a curto prazo. E o materialismo, gente, ele é muito bom, a gente pode viver coisas tão boas com o dinheiro, mas ele não deve ser o centro da nossa felicidade. Ele tem que ser o meio disso tudo, enfim, algo que facilite a gente chegar lá, mas não de fato o centro da nossa felicidade, sabe? E o quarto e último ponto aqui é sobre a ingratidão, que a gente conversou sobre o fato de muitas vezes a gente ser ou não ser ingrato, mas que ela nos distancia também desse contentamento, dessa plenitude, dessa apreciação, a gente poder apreciar a nossa vida. Enquanto a gente estiver buscando a falta, a gente nunca vai realmente perceber o que a gente tem. Assim como eu falei, a gente vai ter tudo que o outro quer, e ainda assim não vai ser tão importante para nós. Ainda assim a gente vai estar com essa falta. Então o mais importante dentro dessa gratidão, e que é uma palavra que ela super tá em alta agora e a gente não aguenta mais ouvir falar, que parece assim até dar um rancinho dessa palavra, mas que o que define de fato é gratidão, gente. A gente realmente ser feliz, ser grato, ser contente com o que a gente tem, é a gente saber o que é importante pra gente. É a gente entender que tudo bem, às vezes a pessoa vai olhar para nós e vai falar, olha, podia estar fazendo mais, podia estar trabalhando mais, podia estar entregando mais, ou podia estar contente com o que tem e ainda assim quer trabalhar um monte, ainda assim quer conquistar as coisas. Gente, o que é importante para você? O que te faz contente hoje, o que te faz deitar na cama e falar, hoje eu apreciei o meu dia. Se é trabalhando muito, trabalhe muito. Se é trabalhando menos, trabalhe menos. Se é viajando, organiza a viagem dos teus sonhos e faz essa viagem, aprecia a sua vida, porque é só sua. No final do dia, tá todo mundo realmente preocupado com o seu próprio barulho. E às vezes nós não estamos contentes, preocupados com o barulho dos outros. Então que a gente pare e pense assim, o que eu quero levar da minha vida? Quais são os sentimentos, as vontades que eu quero tanto viver, apreciar essa vida com tanta vontade de viver e ser contente com isso. E não buscar por aprovação, por rejeição, por tantas coisas que estão ali, sabe, dentro do nosso coração, de traumas, de coisas, e vamos libertar isso. E vamos viver a nossa vida por nós, por aquilo que é importante para nós. E realmente entender o que é importante, sabe? Quero conversar, quero ter mais temas específicos, não sobre contentamento, mas sobre essa importância que é de cada um, sabe? E, bom, isso vai ser papo para outro podcast, eu acho que já me estendi bastante nesse, mas acho que esse é um tema em que, de fato, é importante falar, e eu quero saber de vocês, quero saber o que traz contentamento para vocês, quero saber o que vocês acharam desse podcast, coloque aqui nos comentários, para mim é muito importante, não com relação a visualizações ou comentários, mas realmente entender aonde está chegando esse meu conteúdo e se fez sentido para você, tá bom? Obrigada e até o próximo Ordem e Caos.